Nós envelhecemos por 3 mecanismos principais. O encurtamento telomeral, radical livre e declínio hormonal. Isso não vai pelo contrário. A teoria nova do Bruce Ames abraça essas 3 coisas. Ela está num nível acima, não é que ela vai contra nenhuma, não. Ela abraça as 3. O encurtamento telomeral é muito simples. Quando você tem um encurtamento telomeral, quanto mais curto o telômero, menos você vive. Existe hoje uma série de mecanismos para melhorar o telômero. Nós vamos discutir isso depois. Tá? Mas deixa eu conversar com você aqui sobre o processo hormonal. Você lembra do endócrino, parácrino e autócrino. O slide mais importante da manhã está aqui agora. Por favor, concentre. Se você não entender isso aqui, você não vai entender o resto. Eu produzo o hormônio, seja na tireoide, seja no pâncreas, seja na suprarrenal. Esse hormônio vai atuar num tecido-alvo à distância. Ele vai viajar pelo sangue. Apesar do hormônio ser um produto anfifílico, ele é tanto hidro quanto lipossolúvel, chama anfifílico, ele é 70% mais lipofílico do que hidrofílico. Então ele precisa de um transporte, porque o sangue é hidro e ele é predominantemente lipo, ele precisa de um caminhão que leve ele até o célula-alvo. Isso chama transporte. Quando chega lá, ele tem uma especificidade de receptor. Existe um receptor para o estradiol, existe um receptor para testosterona, existe um receptor para progesterona. Tá? Então tem que ter um receptor. Eu posso ter um problema na produção, eu posso ter um problema no transporte, eu posso ter um problema na recepção. Muito bem. Eu tenho mais, eu posso ter um problema no metabolismo. Eu gosto de contar aquela história de que a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, a paciente chega no consultório médico e fala, doutor, a minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei meu sangue para os Estados Unidos, fizeram análise, eu tenho BRCA12, ou seja, eu tenho um gene do câncer de mama. Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo, estudei na literatura, que eu preciso fazer uma mastectomia radical bilateral profilática. Até 2003, uma mulher que a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, e ela tinha o gene do câncer de mama, a indicação era mastectomia radical bilateral preventiva. Ela tirava as 2 mamas, ela não ia ter câncer. Hoje, não precisa mais. Hoje ela chega, como você entende melhor do metabolismo do estrogênio hoje, você fala, ó, você não precisa mais tirar suas mamas. Eu tenho um jeito de fazer com que você não tenha câncer de mama. Me ensina. Ó, você tem 2 opções. Você vai ingerir crucíferas 2 vezes por semana. O que é isso, doutor? É o nabo, é a couve-flor, é a couve de Bruxelas, é o brócolis, é o repolho. São crucíferas. Você vai ingerir crucíferas 2 vezes por semana, ou se você não quiser, você vai tomar o indol 3-carbinol 200 mg diariamente para o resto da sua vida. Por que eles vão fazer? Eles vão mexer no metabolismo, que eu vou mostrar mais tarde. Então, via metabolismo. Mas o mais importante de tudo vem aqui. Que, inclusive, a Mônica estava conversando comigo lá fora. Quando o seu médico lá vê isso aqui, ele vai parar de fazer aquilo que ele está fazendo. Tá bom? Vai ver. A via de administração. O problema pode estar na via de administração. Agora, eu vou mostrar no minuto. Deixa eu mostrar os caminhões que tem. Um transportador chama SHBG. SHBG é o caminhãozinho que transforma estradiol, que transporta estradiol e testosterona no sangue. Existe um que é o que transforma, é a corticotrofina, que transporta cortisol e progesterona. Olha a importância. Progesterona e cortisol são transportados pelo mesmo caminhão. Ou seja, uma mulher estressada, ela tem deficiência de progesterona. Por quê? Porque não tem caminhão para transportar a progesterona, porque o caminhão está ocupado transportando cortisol. À medida que ela vai ficando estressada, o cortisol vai subindo. O cortisol vai ocupando os caminhões de transportes. A progesterona agora não consegue ser transportada. Começa a complicar. Sem falar que o cortisol também compete a nível de receptor com a progesterona. O receptor da progesterona aceita o cortisol e vice-versa. Então o cortisol vai interferir de 3 modos. Ele inibe a produção de progesterona, porque ele vai roubar a pregnolona para ele, para fazer cortisol. Então ele inibe a produção.
ele atrapalha o caminhão, porque ele vai usar o mesmo caminhão que transporta a progesterona, e ele ainda vai competir a nível de receptor. Conclusão, uma mulher estressada tem predominância estrogênica. Qual a mulher que não está estressada hoje? Toda mulher na área de saúde, profissional na área de saúde, está estressada. Então ela tem predominância estrogênica. Então a produção, então a glândula, a matéria-prima, o transporte, o SHBG, o CBG, o TBG, a recepção, tem os chamados disruptores endócrinos, são substâncias que parecem com hormônio, que vão lá e entram, como a dioxina, como o xenoestrógeno. O metabolismo, eu tenho o estrogênio bom e o estrogênio ruim, o mocinho e o bandido. O estrogênio bom é o 2-hidroxistrona, que é o estradiol, que vai virar 2-hidroxistrona, o estrogênio ruim é o estrona. Eu tenho as vias de administração, pode ser transdérmica, vaginal, supositório, sublingual, injetável. Deixa eu mostrar o que acontece. Agora vem aqui. Depois que você viu isso aqui, meu filho, você não pode falar que não viu, tá? Knowledge is disrupting. O conhecimento incomoda. Essa mulher foi no médico que deu para ela estrogênio oral. Ela tomou o estradiol oral. Só que o estradiol oral, ele passa para o fígado, pelo fígado. Ele vira estrona. Vocês estão vendo aqui que o nível de estrona aumentou. O nível de estradiol ficou lá embaixo. Aqui o estradiol, tá vendo? Olha lá. O pontilhado ali, o pontilhado aqui é estradiol. O contínuo é estrona. A estrona subiu e o estradiol não subiu. Isso que acontece com a grande maioria das mulheres que vão ao médico e eles passam o estradiol oral. Sobe o bandido, não sobe o mocinho. Você agora aumentou o risco dessa mulher para câncer de mama, mesmo que ela esteja ingerindo estradiol bioidêntico. Ah, mas eu estou usando o bioidêntico. Não interessa, você está usando a via de administração errada. Vai passar pelo fígado, vai liberar estrona no sangue e o estradiol não vai subir. Tanto é que mediu, não deu nada aqui. Ó. O estradiol mesmo não mudou nada, ficou igual. Então o que acontece? Quando eu dou estradiol via oral, eu aumento a pressão arterial. Tem muita mulher hipertensa na menopausa, culpa do médico, que deu estradiol oral para ela. Deu Premarin para ela, que não é nem estradiol. E ela teve pressão alta. Ou deu o bioidêntico, ele está atualizado, estou atualizado. Eu dou bioidêntico, mas não pode dar oral. Aumenta os triglicerídeos, e aumenta a estrona, e aumenta cálculos biliares. Tem gente que opera da vesícula porque o médico está prescrevendo estradiol oral. Eleva as enzimas hepáticas. Só está bebendo, sua transaminase está aumentando. Não, doutor, eu não bebo, doutor. É o remédio que está dando para ela. Aumenta a ânsia pelo consumo de carboidratos, começa a engordar. Aumenta o ganho de peso, consequente disso. Aumenta o SHBG, aumenta a proteína C reativa ultrassensível, começa a urinar na calça. Eu faço um esforço, doutor, eu urino. Eu fico nervosa, eu urino. De repente eu estou molhando a calcinha. Está culpa o estradiol oral. Olha o que está causando, olha a quantidade de coisa que vai acontecendo. Liga-se ao triptofano. O triptofano, sem triptofano você não tem serotonina. O triptofano vai transformar em serotonina. Triptofano, 5-hidroxitriptofano, serotonina, dopamina, melatonina. Vai transformar em serotonina. A mulher entra em depressão. Ela entrou em depressão causada pelo estradiol oral, porque ela não tem mais serotonina. Aí ela vai terminar num Prozac da vida. Ninguém tem deficiência de Prozac. Eu quero que você saiba disso. A deficiência de serotonina que está sendo ligada aqui. Olha o estrago que você fez. Só porque você usou a via errada. Olha mais. Álcool, uma taça de vinho, aumenta a absorção do estrogênio oral em 3 vezes, 300%. A mulher vai jantar, está tomando estradiol oral, vai tomar uma taça de vinho com o marido. Pronto, estragou a saúde dela. Aumentou 300%. Agora, mesmo se ela estiver usando o transdérmico, eu quero que você saiba que o álcool aumenta 30%. É muito diferente aumentar 30% do que aumentar 300%. A diferença é 10 vezes, mas aumenta. Então, uma mulher fazendo uso de estradiol transdérmico, é recomendável que não tome álcool, porque aumenta aqui.
Não tanto quanto tomando oral, mas aumenta. Cálculo biliar, que o oral causa tudo isso. Ó. Fator de coagulação, lipogênese, diminui a libido, etc, etc, etc. Tá? Os trabalhos da doutora Elizabeth Ginsberg, que está na literatura para você ler. Olha outra coisa. A senhora tem que tomar progesterona, a senhora está grávida, a senhora está com risco de perder o bebê. Vai ter perigo de ter um aborto espontâneo. Nós vamos lhe passar a progesterona. A senhora tem a opção. A senhora pode tomar pela boca ou colocar um óvulo vaginal. O que a senhora prefere? Eu prefiro o óvulo vaginal. Sorte dela. Porque agora, quando ela colocou a progesterona na vagina, aqui, ó, olha o que vai para o sangue. Ó. Aquela que escolheu tomar oral, olha o que vai para o sangue. A progesterona oral passa pelo fígado, vira pregnanediol, que não tem nada a ver com progesterona, e não sobe no sangue lá. Essa mulher que escolheu o vaginal, provavelmente não vai ter, o aborto não vai acontecer. Essa aqui corre o risco de ter aborto. Se o aborto que ela tem é por deficiência de progesterona, provavelmente está correndo o risco de abortar. A sorte sua é que hoje a maioria das progesteronas orais são micronizadas. Elas têm menos de 20 micra. Quando a progesterona é micronizada, ela não precisa necessariamente passar pelo fígado. 40% dela vai via linfática. Essa é a sorte do médico. Pelo menos 40% vai chegar no sangue. Tá? Mas continua gerando metabólitos indesejáveis quando passa, ou os 60% que passa pelo fígado. This is Michelle. I'm a pharmacist here at Women's International Pharmacy, and today I'm going to show you how to measure your medication using a jar and a spoon. In order to measure your cream, first remove the lid. You'll notice that the spoon has two sides, one side for a gel, the other side for a cream. When you measure your cream, make sure to put the jar on a flat surface. To measure your cream, dip the spoon into the cream. Turn the spoon over and draw the spoon against the lip of the jar. Return any cream from the bottom of the spoon into the jar. Remove the cream from the spoon using your finger. And apply the cream to the area directed by your practitioner. And that's important because not everybody applies the cream to the same area. So I hope that helped. Remember, we have a lot of information right here on our website. And if you have any questions, please give us a call. Esse é um site americano mostrando como aplicar progesterona. Nós no Brasil estamos anos-luz na frente. Porque aqui nós temos um aplicador de alta precisão alemão que está muito na frente. Isso aqui é atualizado. Eu tirei isso da internet tem 3 dias. Cada vez que você aperta, sai 1 ml constante. Então nós estamos muito na frente disso aí. Tá? Chegou aqui no Brasil, mas chega nos Estados Unidos. Nós hoje temos a Fragon, acabou de comprar a DEG e acabou de comprar a Pharma Nostra e lançou no mercado um novo gel que chama Pentravan, que melhorou ainda mais a absorção. Então, hoje nós temos bastante facilidade de fazer os hormônios via transdérmico sem nenhum problema. Tá? Esse HBG, ele aumenta, o aumento da insulina e o aumento da testosterona diminui o SHBG. Tá? Agora, o estradiol e a tiroxina aumentam o SHBG. Isso vai estar aí no slide para você depois. Deixa eu discutir com você um termo chamado SERM, que está muito agora na literatura. Você vai escutar isso. SERM é específico, receptor de modulação do receptor de estrogênio, específico de estrogênio. Specific Estradiol Receptor Modulation. É o SERM. Então aqui eu tenho um receptor de estrogênio. Aqui, ó, estrogênio receptor. Estrogen receptor. Eu tenho aqui um receptor de progesterona. Progesterone receptor. Eu posso encaixar um xenoestrógeno aqui, ó, que vai encaixar aqui, ocupar o lugar. Você toma um café quente,
numa xícara de plástico, daquela que queima o dedo. O café é muito quente. Na hora que você coloca na boca, aquilo é um veneno, porque vai liberar o xenoestrógeno daquele copinho de papel, plástico fino, e você vai ingerir. É a mãe, coitada, que não sabe, ninguém nunca ensinou para ela, o pediatra não falou para ela, ela pega a mamadeira da criança e esquenta no micro-ondas. Quando a mamadeira sai do micro-ondas, é uma mamadeira de veneno, cheia de xenoestrógeno, porque o calor bateu na mamadeira de plástico, liberou o xenoestrógeno, aquele leite tem que ser jogado fora. Ela dá para o bebê. E o bebê agora com 6 meses está obeso. Nós temos uma epidemia de obesidade infantil de 6 meses. Você não vai querer me dizer que é porque as crianças de 6 meses agora têm menos atividade física, né? Só faltava essa. Criança de 6 meses, ela dorme, come, bebe e faz cocô, mais nada. Ah, por que elas estão engordando? Por causa dos xenoestrógenos, que estão em todo lugar, inclusive nas mamadeiras quentes. Então isso é um problema sério, seríssimo. A dioxina, qualquer lugar que tem queimada tem dioxina. Você mora numa cidadezinha do interior de São Paulo, uma vez por ano faz a queima do bagaço da cana, faz aquela nuvem negra em cima da cidade. Aquela dioxina, você respira ela vai e bloqueia seu receptor. Aí vem os SERMs, que são produtos, remédios feitos pela indústria farmacêutica, como é o caso da Evista, como é o caso do Novadex, como é o caso do Firestone, que são SERMs. É o haloxifeno, é o tamoxifeno, é o toremifeno, que são produtos que eu chamo de esquizofrênicos. Eles são esquizofrênicos. Esse aqui, por exemplo, ele protege a mama, não protege o útero. O outro protege o útero, mas não protege a mama. O outro protege a mama, não protege o útero, protege o osso. O outro lesa o osso. Cada um é uma coisa loucura. São esquizofrênicos. Eu não recomendo ninguém usar isso, tá? E tem os disruptores endócrinos propriamente dito, que são os agrotóxicos, como é o caso do endosulfan, que no Brasil ainda é permitido. E nós temos também, aqui está a corticotrofina, a progesterona e o cortisol sendo carregados pelo mesmo caminhão. Tá? Aqui está o receptor tanto da progesterona quanto do cortisol, que eu falei que é o mesmo. E você vai escutar lá na próxima aula, quando eu falar de androgênios, você vai ter os SERMs, que é os moduladores de receptores androgênicos específicos. Então, esses dois termos são muito comuns na literatura hoje, quando você começa a estudar hormônio. É os SERMs e os SERMs. Tá? Um com A, um com I. Esse livro tem em português, O Futuro Roubado. É um livro espetacular, você pode ler ele em português. Aconselho você ler. Ele te dá todas as noções do que o futuro que nós temos, roubar o nosso futuro. As nossas crianças estão sem futuro, porque o mundo está todo contaminado, o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, sobrou mais nada. E aí as consequências de tudo isso que nós vamos ter que enfrentar e as gerações futuras. Eu tenho aqui em cima o típico hormônio feminino, estradiol. Eu tenho aqui embaixo o típico hormônio masculino, estrogênio, testosterona. Se eu pegar uma mulher, injetar testosterona nela, ela vai engrossar a voz, ela vai aumentar o clítoris, tá? Tem uns que precisam fazer até fimose, vai aumentar o clítoris, ela vai nascer barba e vai trabalhar. Vocês acham que é brincadeira? Eu estou falando sério. Ela vai ter que trabalhar no circo. Se eu pegar um homem e injetar nele estradiol, ele vai começar a ter a cinturinha fina, vai começar a ter bumbum, vai começar a nascer peito, vai começar a falar mais fino, vai desmunhecar mais. E aí você tem um quadro feminino. Mas se eu for analisar os dois hormônios, olha a estrutura. É quase a mesma coisa aqui, ó. Uma diferença de um radical, uma coisinha à toa, faz toda a diferença. Você imagina quando eu pego uma progesterona, mudo um radical dela e faço um progestágeno. Aí eu pego uma coisa que é anticâncer e faço virar cancerígeno. Se eu faço um homem virar mulher, uma mulher virar homem, se eu errar os hormônios, você imagina quando eu pego uma progesterona e faço um acetato metox, faço a Provera. Tem todas as consequências disso aí. Aqui está a progesterona e aqui está o acetato medroxprogesterona. As fórmulas são parecidas, mas esse pequeno detalhe faz toda a diferença. É mais ou menos assim, ó. Aqui está um progestágeno, aqui está uma progesterona, também chamada de progestina.
Como dizia o Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o médico, infelizmente, não distingue um do outro. Ele chama os dois de progesterona. E a culpa não é dele, não. O seu livro de fisiologia, você estudou medicina, fisiologia, dizia assim, ó, sem dúvida, o mais importante dos progestágenos é a progesterona. Esse erro está institucionalizado na medicina. Não é só o gaito, não. No terceiro ano de medicina, você estudou Goodman Gilman. Olha o que o Goodman Gilman dizia. Progestágeno, assim como os outros hormônios esteroides, progestágeno nunca foi hormônio. Ele é um similar. Ele nunca foi hormônio. Ele não é hormônio. É um hormônio modificado. Então eles misturaram, puseram tudo no mesmo balaio de gato. E aí que os médicos têm dificuldade de entender. A coisa mais difícil que eu tenho quando eu ensino hormônio para um médico que nunca escutou é saber separar progesterona de progestágeno. E esse problema é recorrente. Ele é recorrente. Ele é recorrente. A estrutura hormonal determina a atividade do hormônio, determina a potência do hormônio, determina o metabolismo do hormônio e determina a toxicidade do hormônio. Uma coisa é estradiol, outra coisa é etinilestradiol. O etinilestradiol é usado na pílula, como anticoncepcional. É um não bioidêntico, que causa câncer, uma série de problemas. Tá? Infelizmente. Progesterona é uma coisa, acetato hidroxiprogesterona é outra. Testosterona é uma coisa, metiltestosterona, isso causa câncer do fígado, causa câncer de testículo. Só que o médico não separa. Quando você fala testosterona, ele fala, isso é perigoso, isso dá câncer, hein? Metiltestosterona dá câncer. Testosterona não. Então, eu separar isso aí é que é o problema. Então eu tenho a pregnenolona, ela pode virar progesterona e ideia. Os dois podem ir para androstenediona, que vai para testosterona ou vai para estrona. A testosterona, pela aromatase, vai para estradiol. O estradiol e o estrona pode virar um, virar outro, pela desidrogenase. A estrona, pela 5-alfa-resultase, vira DHT. Tanto a estrona quanto o estradiol vira estriol. E a estrona pode virar o 2-hidroxistrona ou 16-alfa. O 2-hidroxi é mocinho, o 16-alfa é bandido. E tem mais um na jogada aqui que eu não coloquei, que é o 4-hidrox, que também é bandido. Hã? Aqui está a coisa completa, aqui, o 2-hidrox, o 16-alfa-hidrox. Cada cascata dessa aqui tem uma enzima. Tá, tudo bem. Cada cascata tem uma enzima. Isso aqui está cheio de enzima. Por isso que quando você dá uma pregnenolona, não necessariamente se aumenta a progesterona. Vai depender da enzima, se a enzima está funcionando, onde é, etc. e tal. Não é uma coisa previsível. Porque cada etapa dessa exige um metabolismo diferente. Todos vocês conhecem o Rio de Janeiro. Você sabe que ali na praia de Botafogo, se você olhar para o mar, você vai ver o Pão de Açúcar. Se você der um giro de 180 graus, você vai ver o Cristo Redentor. Olha lá. Lá está o Pão de Açúcar lá embaixo, ó, e aqui em cima está o Cristo Redentor. Se você olhar para lá, você vê o Pão de Açúcar. Se olhar para cá, você vê o Cristo Redentor. Por que isso? Porque o Pão de Açúcar é o estradiol. E o Cristo Redentor é a progesterona. Então eu pego um ciclo menstrual de uma mulher que menstrua a cada 28, 30 dias. Vamos dizer que ela menstrua a cada 28. No 14º dia do ciclo menstrual, ela ovula. Se eu olhar o perfil dela de estradiol, é um pão de açúcar. Se eu olhar o perfil dela de progesterona, é um Cristo Redentor. Você sabe que a mulher ovula, o oócito sai, o folículo fica, ele vira um corpo lúteo, a palavra lúteo em latim quer dizer amarelo, por isso que isso aqui está em amarelo, ele produz uma coisa chamada progesterona. O pico do estrogênio na mulher é no 12º dia do ciclo. O pico da progesterona na mulher é no 21º dia do ciclo. Onde é que você acha que a natureza colocou o pico da testosterona na mulher? Quando é que você acha que a natureza ia querer que a mulher tivesse mais tesão, mais libido, mais vontade de transar? Na hora que ela ovula. A natureza é sábia.
Ela vai colocar a testosterona para na hora que ela estiver ovulando, que ela vai querer ter mais sexo naquele dia. E a natureza quer fazer bebê, meu filho. Ela quer reproduzir. Ela não está interessada com você, ela quer saber como é que multiplica a espécie no mundo. Então ela colocou a testosterona aqui, ó. Então você tem o estrogênio no 12º dia, o pico, você tem a progesterona no 21º dia e você tem a testosterona na hora da ovulação, no dia da ovulação. Que aí esse óvulo vai durar uns 24, 48 horas, então a testosterona faz o pico aqui e ela vai estar mais propensa à relação sexual e, consequentemente, já vai engravidar. Porque a natureza quer que ela engravida. É fácil você entender. Olha como é que a coisa fica simples. Ó, se você está tomando um anticoncepcional, você não ovula. Se você não ovula, você não vai ter corpo lúteo. Se você não tem corpo lúteo, você não produz progesterona. Toda mulher tomando anticoncepcional tem deficiência de progesterona, vai envelhecer mais rápido. Olha aí, é tão fácil você entender isso. A mulher que está tomando anticoncepcional, ela não ovula. A mulher que está na menopausa também não ovula mais. O ovário dela ficou velho, ele não ovula mais. Ela também tem deficiência de progesterona. Como ela tem deficiência de progesterona, Cândido, ela agora começa a ter os cânceres. Ela tem câncer de útero, ela tem câncer de ovário, ela tem câncer de mama, porque ela não tem mais a progesterona para protegê-la. E ela começa a ter infarto, porque ela também não tem mais essa quantidade de estrogênio para protegê-la. O estrogênio protege ela do ponto de vista cardiovascular. A progesterona protege ela do ponto de vista de câncer, do ponto de vista ósseo, do ponto de vista muscular, junto com a testosterona. Aí ela começa a ter as deficiências da vida, e começa a ter a sintomatologia. O que o médico tem que fazer? Ele tem que repor aquilo que está baixo. Né? Então, existe hoje uma nova doença chamada insuficiência lútea. Quero que você saiba disso. O que é isso? É uma coisa um pouquinho mais complexa. Mesmo ovulando, às vezes a mulher, mesmo ovulando, o ovário dela já está insuficiente. Ela não consegue produzir essa curva de progesterona adequada mais, apesar de ovular. E isso tem um nome, chama insuficiência lútea. E ela tem a chamada predominância estrogênica, que é descoberta pelo Dr. John Lee. O Dr. John Lee descobriu que no 21º dia do ciclo de uma mulher que ovula, se você medir o estradiol e a progesterona tem que estar 200 vezes maior do que o estradiol. Lembre-se, a progesterona é medida em nanogramas por ml, e o estradiol é medido em picogramas por ml. Por isso que você não vê essa discrepância de número na hora que você está olhando o exame. Mas é isso aqui. Então tem duas coisas importantes aqui para você guardar, que é a predominância estrogênica e a insuficiência lútea. Se eu olho isso tudo junto, aqui eu tenho a temperatura corporal, que vai fazer a ovulação. A mulher, quando ovula, ela sobe a temperatura de 0,5 a 1 grau. Por isso que mulher que está com... Você quer fazer diagnosticar hipotiroidismo usando temperatura axilar. O ideal é quando ela está menstruando, porque aí ela não está ovulando. Não tem jeito de se menstruar e ovular ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Então, no 2º dia de menstruação, é o dia ideal para medir a temperatura axilar numa mulher. Eu meço no 2º, no 3º, no 4º, no 5º e no 6º, para fazer aquela média matinal. Agora, se eu não levo em consideração, eu posso dar o azar de eu medir aqui numa hora que ela ovula. Claro que mesmo com hipotiroidismo, se ela ovular, ela vai subir a temperatura, eu vou medir uma temperatura mais alta, você vai chegar para mim e vai me ligar e dizer... Pô, Laís, você me ensinou aquele negócio, não está funcionando. Ó. A mulher está com a temperatura normal e eu fiz os exames e ela está com um hipotiroidismo. E a temperatura não está ajudando. Que dia que você tirou? Ah, não sei. Pois é, então você pegou isso aqui. Ó. Agora está a explicação. O hormônio luteinizante e o folículo estimulante picam também no dia da ovulação. Aqui está a curva do pão de açúcar, aqui está do corcovado e aqui está o que está acontecendo no útero. Quando cai a progesterona, ela começa a sangrar. É a queda da progesterona. Agora, a progesterona que segura isso aqui. Tanto é que a mulher que está grávida, se ela não tiver progesterona, ela não segura isso. Então ela aborta. A progesterona, durante a gravidez, aumenta só 25 vezes. 2.500 vezes. Então, aí, eu sei que é antiético, tá? Extremamente antiético, Cândido. Mas eu quero te dizer que na literatura hoje existem casos, na Inglaterra, onde eles pegam uma mulher com câncer de mama, convencem ela que ela tem que engravidar,
E o câncer de mama some. Então estão usando a gravidez para tratar câncer de mama. Você entende agora por quê? Na hora que ela engravida, a progesterona sobe 25 vezes. O estriol sobe 20 vezes. Aí acaba com o câncer. Aí eles abortam, totalmente antiético. Mas estou falando que eles estão fazendo isso. Deixa a gravidez por 3 meses e tira. Só usa a gravidez com a finalidade de tratar o câncer. Então hoje, um mecanismo usado para tratar câncer de mama, é chocante, mas é a mulher ficar grávida por 3 meses. Aí durante a gravidez o câncer some. E você está entendendo por quê? Porque aumenta a progesterona, aumenta o estriol. Então pode ficar tranquilo, porque você pode usar o estriol e a progesterona bioidênticos na presença de câncer de mama. Se der problema lá, você me chama que eu te ajudo a te defender. Bom, então, deixa eu te mostrar outra coisa. Isso é importante, ó, agora que eu vou falar. Ó, olha como é que é importante. Eu te dei o básico. Uma mulher tinha 28 dias de menstruação, é fácil, você divide por 2, 14 é o número certo. Então ela ovula no dia 14, tá bom. Agora eu vou pegar uma mulher que tem 20 dias de ciclo. A cada 20 dias, ela menstrua. Quando que ela ovula, se ela ovula? Não é 10. É no 6º dia. Porque essa distância 14 é fixa. E muita gente não sabe disso. Muito ginecologista não sabe disso. Que essa distância é fixa. Então, uma mulher que ovula, que menstrua a cada 20 dias, o dia de ovulação dela é o 6º dia. E se ela tem um ciclo de 36 dias, que tem, quando é que ela ovula? Não é no 18º dia, é no 22º dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o ciclo da mulher, de quanto em quanto tempo você ovula. Aí ovula você menstrua. Aí eu menstruo cada 20 dias. Você menstrua cada 20 menos 14, 6. Então no 6º, nós vamos contar, você vai menstruar hoje, o primeiro dia de menstruação, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Já acabou a menstruação, você já ovulou. Olha que interessante. Ela ovula no 6º dia. Então, se eu vou fazer progesterona, qualquer coisa, eu vou levar em consideração isso aí. E não simplesmente dizer o 14º dia ou 10º dia. Já a mulher que está com 36 dias de ciclo, ela vai ovular no 22º dia. É um detalhezinho fundamental para a clínica, para o consultório, para você entender isso. Olha lá, aquele 14 é fixo. Tá. Entre a ovulação e a próxima menstruação, o número fixo é 14, independente do tamanho do ciclo. Ficou claro? Tá bom. É um detalhe fundamental. Deixa eu falar outra coisa, o Cândido. Eu gosto das perguntas do Cândido, porque sempre são de grande experiência clínica. Então, tenho grande respeito pelas perguntas dele. Ô Cândido, existe trabalho na literatura onde uma mulher com câncer de mama vai ser operada. O médico inteligente, ele não opera, e ela menstrua. Ele fala assim, nós vamos lhe operar na fase lútea. Existem trabalhos na literatura mostrando que uma pessoa que tem câncer de mama, que vai ser operada, se ela operar na fase lútea, ela tem menos metástase. Você entende por quê? Porque na fase lútea, ela tem progesterona a mais. Então, se você operá-la aqui, essa correria, nós vamos operar você segunda-feira de manhã. O diagnóstico foi feito hoje. Tem que operar segunda. Por que tem que correr, pô? Câncer de mama leva 12 anos para evoluir, pô. Por que tem que ser segunda de manhã? Vamos esperar a fase da lútea sua, nós vamos operar você nessa fase aqui, de preferência no 21º dia, se você tem 28 dias de ciclo, que é onde a sua progesterona vai estar no máximo, é um potente antiproliferativo e vai prevenir metástase. Bonito, né? Muito bonito. Muito bem, vamos em frente, vamos em frente. Então a fase lútea é relativamente fixa. Muito bem. Os estrogênios você tem que levar em consideração que são 3. É a estrona, se você lembrar do inglês, strone, 1. É o estradiol, D, 2. E é o estriol, 3. A partir de agora eu não vou chamar mais de estrona, estradiol, estriol. Eu vou chamar de E1, E2 e E3. É assim que a literatura chama.
E1, E2, E3. E1, strong. E2, estradiol, diol, 2. Estriol, triol, 3. Então aqui, ó, o 1 é desse 1, o 2 é do di, o 3 é do tri. Nunca mais precisa, está decorado, pô. Nunca mais precisa se preocupar com isso. Então, olha lá, como é que a progesterona é anticâncer? A progesterona, ela atua tanto na mama quanto no útero como anticâncer, porque ela tem a capacidade de ativar o gene P53. E o gene P53 é o mais importante regulador que existe. Ele vai produzir uma proteína P53, que é antiproliferativa. Enquanto que o estrogênio, ele ativa o BC12. A mulher que tem o breast cancer 1,2, que é o gene para câncer de mama, ela tem uma sobrecarga de estrogênio por uma razão qualquer, até pelo próprio médico erradamente, ativa esse gene, desperta ele, e ele é um gene proliferador e predispõe ao câncer de mama. Então, por isso que eu vou recomendar a vocês, nunca faça estradiol sozinho. Aquela paciente que precisar de estradiol, você vai ter uma preocupação de fazer ou estriol junto, ou progesterona, ou estriol e progesterona, por causa desse processo aqui. Nós vamos entender melhor daqui a pouco. Então, deixa eu mostrar uma comparação para você entre estrogênio e progesterona. Estrogênio cria um endométrio proliferativo. A progesterona mantém o endométrio secretor. O estrogênio causa estimulação das células mamárias, causa doença fibrocística da mama, se não for contraposta à progesterona, que protege contra a doença fibrocística da mama. A mulher que tem predominância estrogênica, ela vai reclamar que ela tem cisto na mama. Ela vai reclamar que tem cisto na mama. Aí ela vai no médico. Aí o médico vai mandar ela fazer uma mamografia, que é 100 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. 100 vezes mais. E não vai precisar disso. Você vai ver, nós vamos trazer um indivíduo aqui para falar um dia para você sobre termografia. Está esquematizado desde o começo do ano. Eu vou trazer aqui, que vai te revolucionar o seu consultório. Você não precisa mexer com mamografia. Você vai fazer termografia. Termografia é uma foto que capta a onda de calor, que dá 10 anos antes da mamografia. Escuta com carinho. 10 anos antes, um câncer que ia mostrar na mamografia, daqui 10 anos eu detecto ele na termografia hoje. 10 anos antecipado, sem nenhum problema para a mulher. Ela pode fazer 50 termografia por dia, não quer dizer nada. Termo, calor. Pode fazer 10 por dia, pode fazer o que quiser, porque é uma foto, não tem nada a ver. Está disponível, pô. É muito mais barato, um aparelho que você tem no seu próprio consultório, não tem problema nenhum. Existe, deixa eu fazer um parênteses aqui, não é politicamente correto o que eu vou falar, mas eu não estou aqui para ser politicamente correto. Existe no Brasil uma misconcepção de que mamografia é prevenção de câncer de mama. Meus amigos, mamografia não é prevenção de câncer de mama. Mamografia é detecção. A mulher faz a mamografia, eu faço todo ano. Vai ter câncer por causa disso. Eu faço todo ano, porque quando o médico fala para mim que eu não tenho nada, eu continuo fazendo tudo que eu vinha fazendo. Ou seja, você vai esperar a hora de ter, né? A mamografia negativa só te diz uma coisa. Por enquanto, nós não conseguimos ver. Só isso. Mamografia negativa não significa ausência de câncer de mama. Mamografia negativa significa que a mamografia ainda não pegou. Porque eu posso te mostrar exame onde a termografia pega e a mamografia leva 10 anos para pegar. E a mulher sai dali e fala, não tem nada, não, eu vou continuar tomando meu refrigerante, vou continuar fumando, vou continuar... Eu não tenho nada. Não tem nada. Mas isso não é prevenção. Isso é detecção. É claro que quem faz mamografia entra nessa onda. Nós fazemos prevenção de câncer de mama. Mentira! Você não faz prevenção de câncer de mama. Você faz detecção de câncer de mama. É outra história, não tem nada a ver. Hã? Aumenta a gordura corpórea, favorece o aumento de peso, causa celulite. Estrogênio causa celulite. Progesterona trata a celulite. Até local, você aplica progesterona na celulite, melhora. Diminui a libido. Aumenta, restaura a libido. Causa câncer de endométrio. Previne câncer de endométrio.
Aumenta o risco de câncer de mama, ajuda a prevenir câncer de mama. O estrogênio é yin e a progesterona é yang. O estrogênio é a Ginger Rogers e a progesterona é o Fred Astaire. E eles têm que estar equilibrados. O grande segredo da modulação não é só normalizar o estrogênio e a progesterona. Eu tenho que normalizá-los e equilibrá-los um com o outro, para equilibrar o processo yin e yang do corpo. A dualidade hormonal. Então eu tenho aqui os receptores estrogênicos, eles podem ser alfa e pode ser beta. Agora você vai entender, Cândido. O que acontece? O alfa é proliferativo, o beta é antiproliferativo. Então, por exemplo, o estradiol e a estrona encaixam no receptor alfa, eles são proliferativos, são cancerígenos, enquanto que o estriol é anticancerígeno. Olha que bonito. O estriol é anticancerígeno. O estradiol e a estrona são proliferativos, são cancerígenos. E a explicação está a nível de receptor. Entendeu? Se a paciente não tem mais útero, por que prescrever progesterona? Isso é a pergunta mais estúpida que eu já vi. Você vai encontrar isso. Muito. O colega vai te ligar e falar assim, você tem coragem de fazer progesterona nessa mulher? Ela não tem útero. Olha de onde que veio o erro. Me acompanha no raciocínio. Começaram a dar Premarin para as mulheres em 1950. As mulheres começaram a desenvolver câncer de endométrio, câncer de útero. Perceberam que o progestágeno previne contra câncer de útero. Causa câncer de mama, mas previne contra câncer de útero. Então a mulher começava a fazer Premarin, a displasia cervical dela mudava, o Papa Nicolau dela alterava, o médico que fazia o Papa Nicolau falava, ó, só está começando a ter uma displasia cervical. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com progesterona, que na realidade era progestágeno. Aí entrava com progestágeno, o progestágeno melhorava o Papa Nicolau. Só que o risco de ter câncer de mama aumenta, ela engorda, dá espinha, dá insônia, dá depressão. Aí o médico falou, não, você não pode tirar isso não. Aí um dia o médico tirava o útero dela. Aí falava assim, eu tenho boa notícia para a senhora. A senhora agora não vai precisar tomar aquele remédio mais, que faz todos aqueles problemas, que ele engorda e tal. Porque agora só não tem útero mais. Então ficou ensinado para o residente, o professor vinha e dizia assim, ó, quando a mulher fizer esterectomia, você para com a progesterona. Na realidade, ele não estava dando progesterona, estava dando progestágeno. Então, esse erro ficou. Aí o médico vai ligar para você e fala assim, por que você está dando progesterona se ela não tem mais útero? Porque eu estou dando progesterona para o cérebro, para o coração, para o osso. O corpo inteiro tem receptor para progesterona na mulher. O hormônio da mulher é a progesterona, por isso que eu estou dando, porque ela parou de produzir. Se ela não tem mais útero, ela tem a mulher que retira o útero, eu quero que você entenda que as mesmas artérias que vão para o útero também nutrem o ovário. Quando uma mulher retira, eu retirei o útero, mas não retirei os ovários. Não, ela tem a chamada menopausa retrógrada. O que é menopausa retrógrada? Eu tirei o útero, não tirei os ovários, mas a irrigação alterou, os ovários também morrem, necrosam. Então ela tem mesmo que tenha deixado os ovários, não significa que eles são funcionais. Ela vai ter uma menopausa retrógrada, indo para o ovário. Então o que acontece? Ela não produz mais progesterona, ela precisa. Tendo ou não tendo útero, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você vai encontrar isso aqui. Ó. O colega vai te ligar para você bravo, achando que é dono da verdade, e dizer como é que você tem coragem de usar progesterona numa mulher que não tem mais útero. Você vai dar uma aula para ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antigamente, quando a progesterona era progestágeno, a mulher que tinha uma série de efeitos colaterais, mas tinha que tomar para não ter câncer de útero, quando tirava o útero, o médico dizia que ela podia parar, só que nós trabalhamos com progesterona bioidêntica. E o corpo inteiro precisa, rejuvenesce a mulher, etc, etc, etc. Outra coisa importante, que você vai ter conflito. Se você te ligar à sua televisão, você vai ver lá falando, menopausa é um problema estrogênico. Não, senhor. Menopausa é um problema progesterônico. Numa mulher menopausada, o estrogênio cai 50%, a progesterona cai 100%. É muito mais um fenômeno progesterônico do que estrogênico.
A mulher menopausada, ela precisa muito mais de progesterona do que de estrogênio. Porque o tecido adiposo continua produzindo estrogênio. Ela engordou, ela tem uma gordura abdominal, ela continua. Uma mulher de 50 anos, obesa, tem mais estrogênio que a filha dela magrinha de 17. Por incrível que pareça. Uma mulher obesa de 50, menopausada, tem mais estrogênio que a filha dela magrinha de 17. Pra você ter uma ideia. Então, menopausa é um fenômeno progesterônico. Isso é outra briga que você vai ter. A deficiência estrogênica, equivocadamente, é considerada a causa de muitos dos clássicos sintomas da menopausa. Equivocadamente. Equivocadamente. A progesterona e o cortisol são parentes muito próximos. Competem pelo mesmo transportador, a corticotrofina, binding globulin, é pelos mesmos receptores na célula. O cortisol também inibe a produção de progesterona, predispondo o organismo a uma predominância estrogênica. Toda mulher estressada tem predominância estrogênica. Quem não é estressado aqui, mulher, me levanta a mão que eu quero conhecer. Tá bom? Estresse causa predominância estrogênica. A doença do século XXI. Olha o Dr. John Lee aqui, ó. Você entra no site dele, ó, show de bola. Faleceu 2, 3 anos atrás, mas nós devemos muito ao John Lee, muito. Porque ele foi realmente o cara que batalhou pela progesterona bioidêntica. O diagnóstico pode ser clínico ou laboratorial. Eu disse para você ontem, eu vou dizer aqui hoje, essa história de que a clínica é soberana é mentira. Isso era no passado. A tecnologia hoje está na frente da sintomatologia. Eu posso pegar um paciente, por exemplo, com uma homocisteína de 29, que eu já peguei, totalmente assintomática, uma bomba relógio, ele viaja daqui para os Estados Unidos, ele tem uma taquicardia ventricular no avião, uma pessoa com homocisteína de 29 não devia nem viajar de avião, ele não tem absolutamente nada, ele não tem clínica nenhuma, e o laboratório está na frente. Tá? Vamos pegar o caso do Dr. David Servan Schreider, que morreu poucos meses atrás. O Dr. David Servan Schreider, ele era um neurologista, psiquiatra, trabalhando na Universidade de Pittsburgh, fazendo uma pesquisa com ressonância magnética. Ele e o irmão dele trabalhando, franceses trabalhando nos Estados Unidos. Aí, um paciente que fazia à noite, porque o aparelho era usado durante o dia para os pacientes, e à noite eles faziam a pesquisa. E eles marcaram um paciente para pesquisa, e esse paciente não apareceu. Aí o irmão dele falou assim, poxa, esse paciente não apareceu, Davi? Por que você não fica no lugar dele? Vamos fazer você, pô. Porque é mais um caso. Aí puseram ele na câmara da ressonância magnética e encontraram um glioblastoma nele quase do tamanho de uma laranja no cérebro. Totalmente assintomático. Totalmente assintomático. Aí ele foi no dia seguinte e eles falaram, você tem 6 meses de vida. E quando ele começou essa jornada dele, ele viveu 19 anos com tumor. Ele operou, recidivou, ele aí descobriu toda essa parte de câncer, vocês já leram o livro dele, Anticâncer, que tem aí nas livrarias em português. Ele é um caso típico, que a ressonância magnética está na frente da clínica, pô. Que clínica soberana? Que ele não tinha nada. Ele não tinha sintoma nenhum, 0. E tinha um tumor quase o tamanho de um limão no cérebro, sem nenhum sintoma. Então, essa história de que a clínica é soberana é uma frase ultrapassada, que vai de geração para geração, a gente fica com essa baboseira. Hoje nós temos tecnologia que está na frente da clínica, está na frente da sintomatologia. Um paciente com uma homocisteína de 29, um paciente que faz uma ressonância magnética e tem um tumor maior que um limão, é isso aí. A clínica nem sempre é soberana. A tecnologia pode estar à frente da sintomatologia. Laí Ribeiro. Eu acho que você deve concordar com isso. Você nunca escutou com essa ênfase, mas se você é um cara inteligente e analisar, você vai dizer, é verdade. Você pode citar vários casos onde a tecnologia está na frente da sintomatologia. Não é verdade, Luci? Você detecta lá, às vezes a pessoa não tem nada, você detecta. Então, uma tecnologia que está na frente da sintomatologia são os hormônios na saliva. Nós podemos medir os estrógenos,
nós podemos medir a progesterona, nós podemos medir a testosterona, nós podemos medir o cortisol, nós podemos medir o DEA e nós podemos medir a melatonina, entre outros. Mas esses são os mais comuns, que nós podemos medir na saliva, e muito bem. E detectar problemas que às vezes o paciente não está sentindo ainda. Tipos de deficiência hormonal. Você tem a deficiência onde o estrogênio pode estar baixo, pode estar normal, pode estar alto. Nós vamos usar para acompanhar a nomenclatura mundial, para não ficar diferente. Quando o estrogênio está baixo, eu vou chamar de L, low. Quando o estrogênio está alto, eu vou chamar de H, é high. Então assim nós ficamos internacionais, não precisamos ficar traduzindo. Então é muito simples, ele está normal, ele está baixo, low, ele está alto, high. Você vai ter o caso da progesterona, que ela pode estar baixa, low, ela pode estar normal, ela pode estar alta, high. Você vai ter o caso da testosterona, estou falando da mulher. Ela pode estar baixa, low, ela pode estar normal, ela pode estar alta. Então eu tenho todos esses casos. Isso me dá 12 casos. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é só isso aí, ó. Eu quero que você olhe isso lá. Tem assim, ó, tem o azul, tem o amarelo, tem o verde, tem o vermelho. Fecha seus olhos e projete na sua mente. O azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Se você não conseguir projetar, você abre o olho, cola e fecha de novo. Você tem que aprender essas cores na sua cabeça. Desse jeito que está aí. Isso aqui já é coisa minha que eu estou introduzindo para ensinar como é que aprende hormônio. Tá? Eu inventei isso. É um método didático que eu inventei. Então, olha só. Você abre os olhos, olha lá, azul, amarelo, verde e vermelho. Fecha os olhos e vê se consegue identificar onde é que está o azul, onde é que está o amarelo, onde é que está o verde, onde é que está o vermelho. Quando entrar uma paciente no seu consultório, ou ela vai estar no grupo azul, ou ela vai estar no grupo amarelo, ou ela vai estar no grupo verde, ou ela vai estar no grupo vermelho. Então, abre os olhos e vamos ver aqui. Se a paciente estiver no grupo azul, é porque o estrogênio e a progesterona dela estão normais. Tem mulher que passa pela menopausa. O que é menopausa? Você não tem filhos? Seus filhos passaram pela adolescência. O meu filho mais velho, que é médico, ele não teve adolescência. Ele não teve crise de adolescência. Eu nunca tive que discutir nada com ele. Ele passou pela adolescência. Passou primeiro. A minha filha mais velha, eu tive uma série de problemas com ela na adolescência. Eles tiveram a mesma educação. Nunca bati neles, nunca encostei a mão. Passou. O terceiro e assim vai. Cada um tem uma característica. Aqui também tem a mesma história. Tem a mulher que vai, o que é menopausa? O que é isso? Não sei o que é isso, não tive nada, não, pô. Essa mulher está no azul. Quando ela tem deficiência de estrogênio, ela está no amarelo. Quando ela tem deficiência da progesterona, ela está no verde. Quando ela tem deficiência das duas, ela está no vermelho. Então vamos estudar com carinho. Olha só. Então eu tenho, eu vou chamar grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Desculpe. Grupo A, grupo E, por que E? Porque E de estrogênio. Grupo P, por que P? De progesterona. E grupo D, por que dos dois? Olha que bonito. O A, por que eu chamo de A? Porque está adequado. O estrogênio está adequado, a progesterona está adequado. Eu chamei de grupo A, de adequação. A mulher que tem o estradiol normal e a progesterona normal, ela pertence ao grupo azul. A mulher que tem o estradiol diminuído, a progesterona normal, me acompanha, vai olhando lá. Ela pertence ao grupo E, ela pertence ao amarelo. A mulher que tem o estradiol normal, a progesterona diminuída, ela pertence ao verde, ela pertence ao grupo P. A mulher que tem o estradiol e a progesterona diminuídas, ela pertence ao grupo vermelho, ela pertence ao grupo D. Os dois, o D dual, os dois estão diminuídos. Isso você tem que guardar, senão você não me acompanha para frente, não. Eu estou indo bem devagar, Eu vou até voltar, Nós começamos aqui. Azul, amarelo, verde e vermelho. O azul agora vai para se chamar de A, que quer dizer adequado.
O estrogênio, o estradiol e a progesterona estão adequados. O amarelo eu vou chamar de E. O estradiol está abaixo. A verde eu vou chamar de P. A progesterona está abaixo. E o vermelho eu vou chamar de D. Os dois estão baixos. Por enquanto, eu conversei com você sobre estrogênio e progesterona. Quando eu falo estrogênio, é estradiol. Testosterona não entrou na jogada ainda, você percebeu? A mulher tem 3 hormônios importantes para a gente equilibrar. O estradiol, a progesterona e a testosterona. Por enquanto, eu só falei dos 2. Tá bom. Então, aqui é normal, adequados. Por isso que vem o A. Aqui a diminuição do estrogênio. Por isso que eu chamei de E. Aqui a diminuição da progesterona. Por isso que eu chamei de P. E aqui os 2. Diminuição do estrogênio e diminuição da progesterona. Por isso que eu chamei de D. Eu tenho 4 grupos. O grupo A, o grupo E, o grupo P e o grupo D. Cada grupo vai se subdividir em 3. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 tipos de deficiência na mulher. Olha como é que a coisa vai ficando matematicamente simples. Qualquer médico, na segunda-feira, começa a receitar, porque ele agora vai ter um modelo. O que você tem que introduzir na medicina são modelos. Porque eu posso te enrolar o ano inteiro, não te dar modelo nenhum, você sai daqui e não faz nada. Agora, se eu te der um modelo bem montado, meu filho, segunda-feira você começa a fazer. Olha só. A mulher também tem testosterona, 20 vezes, de 10 a 20 vezes menor do que o homem, mas tem. Aos 18 anos, o número é fácil, ela tem 18 vezes menos que o homem. Ó, 18 anos, 18. Ficou bonito. Uma mocinha de 18 anos tem 18 vezes menos testosterona do que um rapaz de 18 anos. 18, 18, 18. Acabou. Quando ela chega aos 50, ela tem 10 vezes menos que o homem. Bom, então eu vou ter a mulher que tem a testosterona normal, eu vou ter a mulher que tem a testosterona baixa, eu vou ter a mulher que tem a testosterona alta. A mulher que tem a testosterona normal eu vou chamar de N, a que tem a testosterona diminuída eu vou chamar de L, a que tem a testosterona aumentada eu vou chamar de H. L de low e H de high. Muito bem. Então, olha só, eu tenho a A, e eu agora vou ter o AN, AL, AH. O que é o A? O estradiol está adequado, a progesterona está adequada, mas a mulher pode ter estradiol adequado, progesterona adequada, a testosterona pode estar normal, pode estar baixa, pode estar alta. Concorda? Tá bom. Eu posso ter o grupo E. Que grupo E? Aquele que o estradiol está baixo. Ele pode estar o estradiol baixo, a progesterona está normal, a testosterona pode estar normal, pode estar aumentada, pode estar diminuída. Eu vou ter o grupo P. O que é o grupo P? É o grupo que a progesterona está baixa. Que claro, o estradiol está normal. Eu nem falei dele. E a testosterona pode estar normal, baixa ou alta. E eu vou ter o grupo D de dado, que é o dual. Tanto a estradiol quanto a progesterona estão baixos, e a testosterona pode estar normal, baixa ou aumentada. Olha que interessante, eu agora tenho 12 grupos. Ó, eu tenho 12 grupos. Eu tenho o grupo 1AN, eu tenho o grupo 2AL e o grupo 3AH. Então vamos ver. A. Todos são As. Adequado, adequado, adequado. O grupo 1, a testosterona está normal. O grupo 2, a testosterona está baixa. O grupo 3, a testosterona está alta. Eu vou ter o grupo 4 é N, 4 é L, 5 é L, 6 é H. O grupo 4, o grupo 5 e o grupo 6, o estrogênio está baixo. No grupo 4, a testosterona está normal. No grupo 5, a testosterona está baixo. No grupo 6, a testosterona está alta. E eu vou ter o grupo 7 PN, 8 PL, 9 AH. É PH, aqui está errado. Aqui é um P, tá? Desculpa. PH. E eu vou ter o grupo 10 DN, 10 DL, 10 DH. Então, olha que bonito. Olha só. Esse é o primeiro grupo. Onde tanto o estradiol quanto a progesterona estão normais. No grupo 1, A1, a estradiol está normal, a progesterona está normal, a testosterona está normal. No grupo 2, o AL, o estradiol está normal, a progesterona está normal, a testosterona está diminuída. No grupo 3, a H,
O estradiol está normal, a progesterona está normal, a testosterona está aumentada. Aí eu vou para o grupo amarelo. Eu também tenho 3 subgrupos. Todos os 3 têm o estrogênio normal, diminuído. No grupo 4, a testosterona está normal. No grupo 5, a testosterona está diminuída. No grupo 6, a testosterona está aumentada. Aí eu vou para aqueles que estão com a progesterona diminuída. Eles podem estar com a progesterona diminuída com a testosterona normal, com a testosterona diminuída, com a testosterona aumentada. Eu vou para o último grupo, que é o grupo vermelho, que é o grupo D, o 10, o 11 e o 12. O 10, os dois estão diminuindo, estrogênio e progesterona. O grupo 11 também, o grupo 12 também. Só que o 10, a testosterona está normal, o 11 ela está baixa, o 12 ela está aumentada. Eu tenho 12 tipos de deficiência hormonal na mulher. Cada um tem uma abordagem terapêutica diferente. Olha como é que a coisa começa a ficar bonita, e simples, e científica. E você tem que ter raciocínio para entender, não é qualquer um que vai te copiar, não. Você vai adquirir um know-how, você vai adquirir um modelo. Você vai passar o modelo para quem você quiser. Mas quem não entender esse modelo não vai ter o mesmo discernimento que você em fechar diagnóstico e implementar a terapia adequada. Olha como é que a coisa começa a ficar bonita. Eu sou especialista em montar modelos. Tem vários modelos que eu inventei na minha vida. Tá? Estou fascinado por fazer isso aqui. Porque agora eu ensino com muito mais facilidade para o médico que nunca entendeu isso. Como é que faz? Ficou uma coisa objetiva, qualquer um faz. Qualquer um acompanha isso aqui. Tá? Então aqui. Então vamos pegar esse tipo aqui. Entrou uma mulher no seu consultório, agora eu vou te ensinar a fazer clinicamente na saliva. E os dois vão bater. Isso é que é bonito, vai bater. Eu vou lhe ensinar como é que faz na clínica. Primeiro você vai fazer na clínica, aí depois você vai pedir o exame de saliva e vai bater. Você vai falar, poxa, tá certo, confirmou o que eu pensei. Tum! Então a mulher entrou no seu consultório. Você determinou que ela tem o estradiol e a progesterona normal. Como é que você determinou? Eu vou lhe ensinar um questionário que ela vai responder, que você vai ver que ela caiu nesse grupo. Pronto, clinicamente você sabe que ela está nesse grupo. Agora, você vai ter que identificar se ela está com a testosterona normal, com a testosterona baixa ou a testosterona alta. O questionário vai permitir fazer isso. Quando você termina o questionário, você sabe em qual que ela está. Deixa eu falar algumas particularidades desse grupo. Mulheres ovarectomizadas raramente menopausam desse jeito. Isso aqui é aquela mulher que alimentou bem a vida inteira, fez atividade física, não comeu porcaria, não tomou refrigerante, provavelmente tem 30 anos que não bebe leite, que não tem intolerância ao glúten, tem nada. Ela fez tudo certinho. Ela não sofreu nenhuma ovarectomia, ela não tirou o útero. Ela é uma mulher que fala assim, ó, eu estou na menopausa, ó, não tem sintomatologia nenhuma. Tá? Eu não tenho sintomatologia nenhuma, passei pela menopausa numa boa. Você fala, você está numa boa. Tanto é que eu te coloquei no grupo azul. Mas pode ser que a sua testosterona esteja alterada e você não se deu conta ainda. O indivíduo não perde a potência sexual da noite para o dia. Ele tem uma história. Ele começa a assistir televisão ao invés de transar, né? Aí depois chega uma hora que, na hora que vai, ele não consegue segurar a ereção, e tem um dia que ele vira irmão, ele não quer mais nada. Não sobe, não faz mais nada. Não é da noite para o dia que virou assim, ontem estava um espetáculo, hoje ninguém faz, não dá para fazer nada. Não, ele foi gradativo. Aqui o processo também vai gradativo. Ela pode começar a ter uma deficiência de testosterona ou um aumento de testosterona e ainda não refletir na sintomatologia, mas já vai refletir na hora que eu conversar o questionário objetivo, você vai ver que bonito, e na hora que eu fizer a saliva dela. Tá bom? Muito bem. Vai depender da tendência genética. Minha mãe também não teve problema na menopausa. Vai depender do estilo de vida. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei refrigerante, parei de tomar leite, acabei com a intolerância ao glúten, durmo bem, faço ginástica, tá bom. Nutrição, faço uso de adaptógenos,
atividade física, controlo o meu estresse, não fiz uso de medicamentos na minha vida, evitei medicamentos, não fiquei tomando analgésico todo dia por qualquer dor. Não, me cuidei. Então estou aqui. Você pensa que analgésico mata. Eu vou trazer aqui um dia o Dr. Arnoldo Veloso, que é a maior autoridade em magnésio do mundo. Espero que tenha a oportunidade de trazê-lo aqui para vocês um dia. Ele está de luto. A filha dele morreu por anti-inflamatório. Anti-inflamatório matou a filha dele. Ela era viciada em anti-inflamatório e morreu. Ela tinha Leaky Gut Syndrome, morreu por causa de anti-inflamatório. Então a pessoa acha que, isso é bobagem, isso é analgésico, vou tomar mais um, mais outro, vou tomar um anti-inflamatório. Para nada. Simplesmente está gripado, toma um anti-inflamatório, não sei para quê. E acha que isso é brincadeira. Tá? Bom, então isso aqui está aqui. Esse é o tipo mais simples. Porque o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que mexer ou não na testosterona. Se ela for do grupo 1, parabéns. Passou no teste. Não tem nada para fazer. Eu não vou dar hormônio para quem não precisa. Cuidado, eu não vou dar hormônio para quem não precisa. Hormônio não é uma coisa para... vai todo mundo... Se essa pessoa está equilibrada, eu vou deixá-la do jeito que está. Eu vou acompanhá-la. Na hora que ela precisar, eu começo. O Mark Twain tinha um ditado que diz assim, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Não, eu tenho que pôr hormônio. Eu trato com hormônio. Não, calma, você não trata com hormônio, você trata com tudo. Hormônio é uma das armas que você tem. No paciente número 1, você não tem nada para fazer do ponto de vista hormonal. Tudo equilibrado. Você tem que respeitar isso. Você fica nessa necessidade de ter que dar hormônio. Não tem não, nesse caso não tem. Deixa eu mostrar agora, vamos pegar o caso 2. Uma mulher que passou pela menopausa, uma beleza, mas ela começa a ter problemas vaginais, principalmente dos lábios. O Ivo, que é especialista em estética vaginal, você pega casos desses. A mulher não tem sintomatologia nenhuma e fala, minha vagina está deformando, doutor. Aqui, o lábio está assim, eu preciso... O senhor que é especialista nessa cirurgia, o senhor pode consertar o lábio da minha vagina? Aí você vai fazer a cirurgia para consertar, mas agora você tem mais uma coisa. Essa mulher chegou nisso aí, ou porque ela está com baixa de testosterona, que causa o litisclerose, que é essa deformidade no lábio vaginal, ou ela está tomando fitoterápico. Ela está tomando fitoterápico que bloqueia a testosterona. Que tem muitos fitoterápicos que é bom para quê? Depende para quem. Ela não é bom para essa mulher, porque ela tem fitoterápico que baixa a testosterona. Só o palmeto, por exemplo, baixa a testosterona na mulher. Tá? Serenoa repens, esse aqui é o nome científico? Serenoa repens. Só o palmeto. Bom, agora, olha só, essa paciente aqui tem a testosterona aumentada. Doutor, eu não sinto nada, mas desde que eu entrei na menopausa, eu percebi que a minha voz mudou, eu sou cantora, eu aumentei o grave, estou tendo dificuldade em dar agudos, está aparecendo uns cabelinhos aqui no queixo, entendeu? Está aparecendo uma gordurinha aqui em volta da barriga. Essa mulher agora, ela tem aumento de testosterona. Isso acontece na menopausa. A mulher começa a se masculinizar. Você já viu que o homem, à medida que ele envelhece, vai ficando mais feminino. Já percebeu isso? O vovô chora no filme com o netinho. O papai não chora no filme com o filho. Ele leva o filho, ele não chora no filme. Agora, quando começa a chorar em comercial, então, nossa senhora, aí está ruim. Entendeu? Ele começa a ficar feminino. E a mulher começa a ficar, muitas mulheres começam a ficar masculinizadas com a menopausa. Entendeu? Então, nesse caso aqui, você não pode dar boro. O quê? Porque o boro aumenta a testosterona. Você pegou uma mulher com a testosterona aumentada e der boro, você está prejudicando a mulher. E você pode fazer o uso do Black Cohosh. Cimitifuga, é o nome. Cimitifuga. Você não pode fazer uso de Black Cohosh, de cimitifuga. Porque a cimitifuga também aumenta
Você pode fazer, porque a cimifuga baixa o nível de testosterona. Por isso que cimifuga se usa na mulher. Você não usa cimifuga em homem. Para a mulher é uma maravilha. Mulher na menopausa, você dá cimifuga, se ela tem a testosterona aumentada, é uma maravilha, pô. Ela acaba com fogacho, acaba com tudo. Cimifuga. 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 Bom, então vocês estão vendo aqui o grupo 1? Todo mundo entendeu até agora? Que bonito, hein? Está ficando lindo, né? Agora nós vamos para o tipo 2. Tipo 2 não, tipo E. Que o E tem o 3, o 4 e o 5, olha lá. Desculpa, tem o 4, o 5 e o 6. Tanto o 4 quanto o 5 quanto o 6 tem o estradiol diminuído. O 4 tem o estradiol diminuído com a testosterona normal, o 5 tem o estradiol diminuído com a testosterona também diminuída, e o 6 tem o estradiol diminuído com a testosterona aumentada. Isso aí, para apresentar para você, reclamando que o humor mudou, até o marido notou. A memória não sabe de nada, coitado, estaciona o carro no shopping e não sabe em que lugar que deixou o carro, tem que ficar esperando a noite passar todos os carros e ir embora para descobrir onde é que está o dela. Mas tem casos desses, vai para o shopping e não sabe onde deixou o carro. Aí tem que ficar esperando todo mundo sair para ver o carro que sobra. Não consegue aprender mais nada. Tem problema de saúde vaginal, começa a ter problema de prurido, começa a ter problema de candidíase, tem problema de osteoporose, começa a ter doença cardíaca, porque agora o estradiol que protegia o coração dela não protege mais. Você fez o exame clínico, você fez o questionário, você viu que ela está em um desses grupos? Você fez a saliva, bateu, e vai bater, você vai ver que bonito, que bacana. Ela tem incontinência urinária por estresse, secura vaginal, tem acne, osteoporose. Tanto a alfafa quanto a donga-quay, cujo nome científico é Angelica sinensis, são benéficos, se você quiser entrar na fitoterapia. A 5, onde a testosterona está diminuída, precursores são muito úteis na ausência de fadiga adrenal. Então, uma mulher dessa, você muda a vida dela com DEA. Ela fala, mas que beleza. Mas muda tudo assim. Em 15 dias ela é outra mulher. Outra mulher. Porque você agora deu o precursor DEA para ela. Agora ela não pode estar com fadiga adrenal. Você vai saber se ela está ou não, porque você vai ter o gráfico do cortisol dela e do DEA, que a saliva te deu. Está ali, não tem furo não, meu filho. Enquanto ela tiver com cortisol baixo, você não pode fazer uso do DEA dela. Porque ela vai piorar a sintomatologia. Ela precisa de um adrenal forte. Por que adianta dar DEA para um adrenal que está morrendo? Não adianta nada. Você vai ficar preocupado em dar alimento para um cara que está morto, está morrendo? Pô? Você tem que salvar ele primeiro, para depois cuidar de alimento. Tem que ver a pressão, tem que ver a frequência cardíaca, tem que ver a arritmia. Você vai cuidar de salvar ele primeiro. A adrenal dela está morrendo, está lá embaixo. Não adianta eu dar DEA, a adrenal não usa aquele DEA. A funcionalidade da adrenal caiu, porque ela está em exaustão. Não adianta ficar dando precursor. Começando a mexer com vocês, né? Vendo como é que vai mudando essa abordagem, como é que vai ficando bonita aí. E científica, hein, Pioli? Onde é que está o Pioli, hein? O sete quieto você pode, mas o sete quieto não tem essa finalidade. O sete quieto, ele não substitui o DEA, querido. O sete quieto, ele é termogênico. Ele é mais para emagrecer do que qualquer outra coisa. Ele não substitui o DEA. Ele não é um substituto do DEA. Tá? Entendeu? Bom, vamos em frente? Vamos, tem mais 10 minutos. Produção de estrógenos. Para você entender. O E1, o E2 e o E3. Eu produzo no ovário, enquanto o ovário está bom, o ovário vai envelhecer. Quando o ovário envelhece, a adrenal assume o papel. Se ela estiver boa. A mulher que o ovário envelheceu e a adrenal está doente, meu filho, quando chega na menopausa, Deus me livre. Ela envelhece assim, abruptamente. Pô, mas eu vi essa mulher no passado, pô, ela era jovem, hoje ela é uma velha. Porque não tem. O ovário parou de funcionar, a adrenal ia tomar o lugar, não tem adrenal. E o médico nem entende o que é exaustão adrenal, pô.
A maioria não sabe o que é isso. Eu digo aqui no defronte do vídeo, a maioria não sabe o que é isso. Nem percebeu ainda o que é fadiga adrenal, exaustão adrenal. Porque isso é uma coisa nova. É produzida no homem nos testículos, é produzida no tecido adiposo e é produzida no cérebro. Então, eu quero que você entenda que o estrogênio tem 5 lugares de ser produzido. Ele pode ser produzido no ovário, ele pode ser produzido nas adrenais, ele pode ser produzido nos testículos do homem, ele pode ser produzido no tecido adiposo, que, aliás, é uma das fontes de estrogênio na mulher depois da menopausa. Ela continua com estrogênio alto porque ela está gorda, ela está obesa e está produzindo. E ela pode ser produzida no cérebro, porque é importante. Você precisa, a mulher principalmente, precisa ter estrogênio no cérebro. Se ela não tiver estrogênio no cérebro, ela desenvolve Alzheimer. O estrogênio protege a mulher contra Alzheimer no cérebro. Então é importante. Você não está fazendo modulação só para ela ficar bonita e jovem, não. Você está tratando ela. Você está fazendo modulação dela para não ter infarto, para ela não ter acidente vascular cerebral, para ela não ter Alzheimer, para ela não ter Parkinson. Você está cuidando de uma opção de coisa. Lembra da chuva, lembra da chuva. A chuva não chove só para uma árvore. Ela chove para qualquer planta que estiver na região onde ela cai. Que ela caia. Tá bom? Olha aí o estradiol. O estradiol, ele ajuda a controlar o ciclo menstrual, ele ajuda a prevenir a osteoporose, a prevenir doenças neurodegenerativas, ele ajuda na pele, tanto é que existem cosméticos hoje, onde você passa estriol na pele, estradiol na pele, os produtos franceses caros, que você paga um absurdo. Coisa simples. Alguém bolou lá já na frente da gente, vai colocar isso nos cosméticos, pô. Mas é um espetáculo. A farmácia de manipulação brasileira faz do mesmo jeito, pô. Não é problema nenhum, coisa tão simples. Mas não, mas é da França, não sei o quê, acha que tem alguma coisa mágica. Não tem nada mágico, não, é isso aí. É fisiologia. No coração, nos vasos. Ele interfere em tudo isso aí. Não modula estradiol sem também modular a progesterona. Isso é uma regra geral. Porque se eu aumentar o estradiol mais do que deveria, comparado com a progesterona, eu crio um desequilíbrio yin e yang no corpo. E eu vou ter uma doença chamada predominância estrogênica, com todas as suas consequências. Muito bem? O uso da suplementação com estrogênio deve ser matinal. Estrogênio inibe a produção de melatonina. Se você não tem problema de sono, tudo bem. Você faz a hora que você quiser. Se você já toma melatonina, tudo bem. A produção de melatonina não vai ser bloqueada porque você já está tomando a melatonina. Mas se você é uma pessoa que não faz uso de melatonina, que tem distúrbio de sono e começa a usar estrogênio à noite, o seu sono piora. Você muda para de manhã, acaba o problema. Entendeu? Porque o estrogênio interfere na produção de melatonina. Como a melatonina parece interferir também na produção de estrogênio. É vice-versa. Então você vai começando a refinar. Primeiro uma coisa, nós estamos voando a 10 mil pés e nós estamos começando a baixar o avião. Aí você começa a entrar nos detalhes, no finesse da coisa. Você vai ficando especialista. Você começa a fazer coisa que ninguém faz. Você começa a ter conhecimento que ninguém tem. Vai fazendo um diferencial de você como médico. Por isso que você vai cobrar mais caro. Porque você vai saber coisa que os outros não sabem. Tá? Olha só. Se eu disser que o estradiol tem um poder de 1, a estrona tem poder de 0,08. O estriol tem poder de 0,0125. O estrogênio conjugado da égua tem 2,17. O etinil estradiol, que é usado nas pílulas anticoncepcionais, tem 419. Não, sabe o que é? Minha filha toma anticoncepcional, mas o médico é inteligente, ele usou um anticoncepcional que é fraquinho, sabe? Ele é fraquinho. Querido, isso é piada, pô. Ele está causando, ele é anovulatório? É. Ele está causando a ovulação para sua filha não engravidar? Tá. Então já fez o estrago. Porque o estrago do anticoncepcional é a anovulação. Porque não teve a ovulação, não tem progesterona. O estrago está feito já. Ele não interessa ser fraquinho, forte, o diabo. Já aconteceu o estrago. Contanto que ele seja anovulatório, o estrago está feito.
Esse é que é o principal estrago. Tanto é que eu não vou citar nome aqui, mas existem anovulatórios fraquinhos que estão saindo do mercado. Tá? Estão saindo do mercado. Que uns dias não vai ter mais. E o pior é que eles tiram do mercado por efeito colateral e o pessoal faz passeata nos Estados Unidos querendo de volta aquele veneno. Porque estão acostumados com isso. Aí eles vão para a rua, fazem passeata. Não, nós queremos aquilo de volta. Tá? Muito importante se preocupar sempre com a otimização do metabolismo estrogênico. Porque esse estrogênio ele vai ser metabolizado. Se ele não for metabolizado direito, ele fica recirculando no corpo, na circulação enterohepática, ele é absorvido de novo, ele nunca vai embora. Ele vai acumulando, 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 até vir o câncer. Então, por isso que você tem que cuidar da microbiota intestinal, num paciente que está fazendo modulação hormonal. Você conhece a história daquele filme? The Good, the Bad and the Ugly. O mocinho, o bandido e o feio. O bonito, o bandido, o mocinho, o bandido e o feio. Então aqui está o The Good, the Bad and the Ugly. The Good é o bonzinho, é esse aqui, o 2-hidrox. O bandido é esse aqui, o 16-alfa-hidrox. E o feio é esse aqui, o 4-hidrox. Então esses dois fazem mal e esse aqui faz bem. Então existem três metabólitos estrogênicos que são importantes. O primeiro é anticâncer, o segundo e o terceiro é cancerígeno. Se eu tiver um distúrbio no metabolismo do estrogênio, mulher, se for mulher, eu vou ter câncer por causa dos metabólitos. Tá? Num câncer estrogênio dependente, são os metabólitos que fazem isso. O metabolismo do estradiol é complicado, ele passa por um processo de hidroxilação, aí o 2-estrona vira 2-metoxestrona, o 4-estrona vira câncer de mama e o 16-alfa-hidrox também dá câncer de pulmão e mama. O 2-metoxestrona está virando remédio. Estão numa fase 3 já de evolução, daqui a uns dias você vai ter isso aqui para comprar na farmácia, o representante do laboratório vai vir falar para você que é uma grande invenção, mas isso aí é um análogo disso aqui que vai sair, está saindo já, tá? E aí ele passa por um processo de metilação. A metilação é a colina. Se você tirar o metil da colina, ela vira betaína. A betaína, vocês devem estar lembrados das minhas aulas, é a trimetilglicina. A colina é a tetrametilglicina. A tetrametilglicina, você tira um grupo metil, vira trimetilglicina, betaína. Você pega a betaína, tira um grupo metil, você faz o dimetilglicina, que é o DMG. É tudo da mesma família. Olha aqui, ó. Eu sei que muitos de vocês não conectaram uma coisa com a outra. Colina, betaína e DMG são tudo primos. Tudo da mesma família. Tudo isso são doadores de metil, que eu preciso para poder excretar. Tem que metilar primeiro para depois excretar. E o indol 3-carbinol, ou DIM, que é o diindolmetano, que é um metabólito do indol 3-carbinol, faz o metabolismo a favor disso aqui. Ó. Então, quando eu como uma crucífera, a mulher tem predisposição a câncer de mama, ela ingere um repolho na terça-feira e uma couve-flor na quinta. A empregada faz para ela. O que ela está ingerindo? Ela está ingerindo indol 3-carbinol. O que o indol 3-carbinol faz? Não deixa dar 4-hidrox nem 16. O metabolismo vai para o 2-hidrox. Aí ela não tem câncer. Porque ela está fazendo uso disso. Ou ela resolve que não quer comer isso porque ela não gosta nem de repolho, nem de nada. E o médico vai prescrever e ela vai tomar 200 mg de indol 3-carbinol ou de DIM, que é mais sofisticado, o resto da vida, um por dia. Tá? Deixa eu pular isso aqui. Bom, eu acho que até aqui a gente fecha essa parte. Tá? O negócio vai crescendo. Você vai ver que bonito. Vai crescendo. Lembra lá, ó. Azul, amarelo, verde, vermelho. Consegue posicionar? De lá vai surgir tudo. Você vai ver que bonito.